Olá, vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando novamente sobre a Páscoa. E hoje estaremos estudando sobre a Páscoa que ela tinha. Esses preparativos, e é o que nós hoje queremos encontrar, é os 3 dias e 3 noites que o Senhor teve na face da terra, no seio da terra. É o que a Bíblia ela nos informa. Esses 3 dias e 3 noites que esteve o Senhor no seio da terra. E nós vamos começar com o livro de Mateus, capítulo 12 e verso 40. E no capítulo 12, diz que os escribas e os fariseus se dirigiram a Jesus e perguntaram, dizendo: Mestre, nós queríamos ver alguns sinais da tua parte, vindo de ti. E Jesus diz que respondeu: é uma geração má e adulta, não se dará outro sinal a não ser o do profeta Jonas. Então, ele passou a dizer que os dias que o profeta Jonas esteve ali para levar a mensagem para os ninivitas, quando ele fugia para outro lugar, diz que o Senhor determinou a ele que ele deveria ir a Nínive, e ele se dirigiu a outro lugar, e aquele dia de Jonas, diz que era o dia que ele estava apresentando o sinal, conforme Jonas, que disse no verso 40 do capítulo 12, que diz o seguinte sobre o verso 40. Diz assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, era o sinal que eles ficariam sabendo quem ele era. É quando houvesse a ressurreição, quando se cumprisse os 3 dias e 3 noites, ele no seio da terra. Então, quando nós estudamos já no vídeos anterior a esse, que já foi postado, você que me acompanha, está inscrito no canal, tem acompanhado meus vídeos, você já escutou. Eu apresentei nos vídeos anteriores. A Páscoa tinha 2 convocações. Tinha, que era o primeiro dia da convocação, que não fazia-se nada a não ser aquilo que era para seu alimento. E nesse dia, que era o dia 14 do mês de Abib, então o dia 14 era santificado ao Senhor. Não se fazia outra coisa a não ser aquilo que era para seu sustento, seu alimento. Então, era consagrado ao Senhor. Se lia a Torá, os pergaminhos, e ali se fazia oração. Aquele dia era dedicado tão somente para o Senhor. Ele se consagrava aquele dia para fazer alguma coisa somente a Deus. Então, ela tinha 2 convocações, que era o primeiro dia e o 7º dia. Eles voltavam a repetir aquele dia consagrado para o Senhor. E eles tinham a sequência
de 7 dias, comendo os pães ázimos. Então, esta eram as duas convocações que tinha a Páscoa. E também eu mostrei nos vídeos anteriores que tinha duas preparações. E a preparação era a preparação para a Páscoa, para o dia da Páscoa. E a outra preparação, era a preparação do corpo para levar à sepultura. Isto nós vimos nos vídeos anteriores. Então, quando não se entende esses dias, os preparativos, a qual os discípulos apresentaram, apontaram, então não soubemos o dia que ele está levando para o povo o que estaria acontecendo naquele momento. E também, naquele dia, tinha 2 sábados, que era o sábado cerimonial e o sábado semanal. Então, isso nós precisamos entender para poder, quando fazer a leitura na palavra, nos discípulos que escreveram a respeito desse acontecimento, se nós não o conhecemos, às vezes ficaremos até dizendo que há uma contradição entre os apóstolos, entre os discípulos, entre os escritores das Escrituras. Mas eu já, como disse, falei nos vídeos anteriores a este respeito. Então, agora soubemos que o Senhor precisaria, como um sinal para o dia da sua ressurreição. E ia acontecer então a ressurreição depois dele passar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, nós agora vamos passar a estudar e comparar que dia foi o primeiro dia da sua morte. Nós vamos usar o dia de quarta-feira. Então, vamos começar com a quarta-feira, que foi o dia da sua morte. Na quarta-feira. Vamos ver se nós chegamos aos 3 dias e 3 noites, começando por quarta-feira. Então, no dia de quarta-feira, ele foi morto, foi crucificado, expirou, diz que morreu, e diz que na hora 9 é que ele deu o brado e ele morreu. Ali, ele estando morto, nos vídeos anteriores nós já estudamos que José de Arimateia e Nicodemos, eles foram os 2 senadores que se encarregaram de preparar o corpo para a sepultura. Diz que José de Arimateia comprou os lençóis para preparar o corpo para este momento. E diz que José, ou seja, Nicodemos, comprou as especiarias, e estes 2 homens fizeram os preparativos para a sepultura. Então, no final da tarde de quarta-feira, eles descem, vão a Pilatos, pede o corpo, é cedido. E na noite de quinta-feira, eles passam aquela noite preparando, embalsamando o corpo para ele ser sepultado. Por que eu disse que foi na noite de quinta-feira? Porque a Bíblia nos informa, o calendário bíblico nunca começa o dia primeiro, mas sempre a noite vem primeiro do que o dia. Então, na noite de quinta-feira, Jesus foi preparado para levar à sepultura por Nicodemos e José de Arimateia. Aqui é a noite da preparação.
quando o dia de quinta-feira, então ele foi sepultado. Sendo assim, o dia de quinta-feira já começa a contagem do dia que ele está na sepultura. Chegando, findando o dia de quinta-feira, começa a noite de sexta-feira. A noite de sexta-feira, ele também passou na sepultura. Chegando, findando a noite de sexta-feira, começa o dia de sexta-feira. Esta é a contagem para nós poder encontrar os 3 dias e 3 noites. Então, o dia de quinta-feira, de sexta-feira, ele está na sepultura. Findando o dia de sexta-feira, começa a noite do sábado. Então, agora, esta noite do sábado, ele está na sepultura. Agora, chega no dia de sábado. No dia de sábado, ele continua no sepulcro. E quando termina o dia de sábado, começa o primeiro dia da semana, a noite do primeiro dia da semana. Então, agora nós vimos que a noite do primeiro dia da semana, eu vou ver os textos que nos afirmam que neste primeiro dia da semana dá-se a ressurreição de Jesus. Eu quero ler os textos do livro de Marcos. Em Marcos, ele descreve a ressurreição e a presença das mulheres que foram ao sepulcro neste horário, que é na noite do primeiro dia da semana, no amanhecer do dia, no nascer do sol, as mulheres estiveram naquele lugar onde elas já tinham presenciado o sepultamento. Então, no livro de Marcos, capítulo 16, e verso 2 e verso 9, diz assim: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E no verso 9 diz: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulso 7 demônios. Então, agora Marcos escreve que foi na manhã do primeiro dia da semana que ele ressuscitou, quando ela foi ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Aqui, então, soubemos que dia ele ressuscitou, e nós então vamos agora ver se a conta vai fechar. Na noite de quarta, ou seja, na noite de quinta-feira, eles fizeram os preparativos, e no dia de quinta-feira, eles levaram à sepultura. Então, o dia de quinta, nós contamos e achamos o primeiro dia que ele está na sepultura. Quando findou o dia, nós encontramos na noite de sexta-feira, a primeira noite que ele está na sepultura. Aqui, e no dia de sexta-feira, encontramos ele, o segundo dia, é o segundo dia que ele está na sepultura. Findando o dia de sexta-feira, nós começamos a noite de sábado. Então, a noite de sábado, estando ele na sepultura, nós achamos a segunda noite que ele passou na sepultura. Chegando o dia de sábado, nós
encontramos o terceiro dia que ele passou na sepultura. Findando o dia de sábado, começou a noite do primeiro dia da semana, que encontramos a terceira noite que ele está no seio da terra. Quando Marcos afirma que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, na manhã deste dia houve a ressurreição. Assim, encontramos 3 dias e 3 noites que Jesus passou no seio da terra. Então, entre os discípulos, os apóstolos que escreveram estes livros, não houve contradição entre os escritores. Apenas nós precisamos saber o que ele estava relatando naquele momento. Se era a preparação da Páscoa ou era a preparação do corpo. É isto que nós precisamos. Se é o sábado cerimonial ou é o sábado semanal. Então, nós agora tomamos conhecimento e não precisamos mais dizer que Jesus morreu numa sexta-feira, porque se nós afirmar isto, a conta não fecha. Então, o que os apóstolos transmitiram foi esta maneira, porque nunca se conta a noite primeiro, o dia primeiro, que é o nosso calendário hoje. O calendário comum não corresponde com o calendário que a Bíblia tem trazido para nós. Então, eu creio que você que está inscrito, se inscreveu, acompanhe os meus vídeos, o canal Estudando o Evangelho do Reino. Você tem agora conhecimento para passar àqueles que vos perguntam a respeito da sua fé. Então, que Deus nos ajude, que você continue ajudando o canal a crescer, se inscrevendo, deixando seus comentários e também ativando o sininho e deixando seu like. E não custa nada, é de graça. É apenas você acessar o canal, você estará ajudando. É desta maneira que eu tenho pedido que você não deixe de se inscrever, fazer seus comentários. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.